28 de junho de 2013. Felipão acerta os últimos detalhes para enfrentar o México amanhã em Fortaleza. Presidente da CBF garante a permanência da comissão técnica, mesmo se o Brasil não conquistar a Copa das Confederações. Corinthians, de bem com a vida, o meio-campo Y está pronto para assumir a vaga caso Paulinho seja negociado para a Europa. Goleirão Cássio faz a festa do torcedor e das crianças em evento realizado em São Paulo. E ainda, Austrália, Coreia do Sul e Irã carimbam o passaporte e garantem vaga para a Copa do Mundo no Brasil. O Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. Amanhã a seleção brasileira faz o jogo que pode garantir uma vaga na semifinal da Copa das Confederações. Pela frente encontraremos um velho freguês que andou complicando um bocadinho aí a nossa vida nos últimos tempos. Uma rivalidade que fica quase que em segundo plano em função das manifestações que tomam conta do Brasil. O México já foi um freguês de caderneta do futebol brasileiro. Foi. Por exemplo, nos últimos 7 confrontos oficiais, perdemos 6 vezes. E a medalha de ouro olímpica que nunca conquistamos no esporte mais popular do planeta ficou com eles na final dos Jogos de Londres em 2012. Estariam os mexicanos aprontando um prato apimentado, quente e duro de engolir no jogo dessa quarta-feira pela Copa das Confederações? Não, acho que não. Acho que o Brasil tá um time... Melhorou? Melhorou. Qualidade, marcação... O time tá bem entrosado, eu acho que vai ser 3-0 Brasil. Eles não foram tão bem no jogo com a Itália, né? O Chicharito não conseguiu jogar o melhor futebol dele ainda. E o técnico também tá com aquela pressão de ser mandado embora depois da Copa das Confederações, caso não venha um bom resultado. Então eu acho que a pressão tá toda em cima deles e o Brasil tá jogando mais tranquilo, mais solto. Me preocupa é o jogo contra a Itália. Já é a nossa rivalidade, né? Desde a Copa de 1982. O México assusta? Não, Como não. assim o México assusta? Você acha que o México assusta? O México? Brasil versus Futebol, México, estamos gente. falando de futebol. Brasil e México, amanhã. Você tá ligada, né? A mulher entende mais de futebol que vocês. Eu acho que... Então, acho que não. Não assusta? Acho que as joias que a Dilma assustou mais, né? Por favor. Mas o que preocupa de verdade o brasileiro não é a seleção mexicana. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tanta coisa a fazer, educação, e as pessoas investem dinheiro, o governo investe dinheiro em futebol, né? Eu acho que é errado. Participação popular, reivindicação de direitos básicos que estão na Constituição Federal por saúde, educação, transporte, qualidade de vida. O que vai fazer depois? Vão usar estádio para moradia, vão fazer delegacia lá dentro, o que vão fazer? Eu acho, para mim, política, qualidade de vida, prioridade ao invés do futebol. Esse futebol, pão e circo, ópio do povo, que ilude, não pode ser mais importante do que um país que deveria ser construído nos mesmos padrões FIFA dos estádios para a Copa de 2014. Nos padrões FIFA de segurança, conforto, mobilidade, limpeza, educação. Que o Brasil elimine o México e derrote a corrupção. Aí sim a manifestação popular será diferente e celebraremos o futebol como nós, Blatter e Dilma, querem. Não é saber, quem sabe faz a hora. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente vai ter Brasil e México amanhã, vamos falar mais sobre esse jogo no Gazeta Esportiva. Hoje, inclusive, o Hulk falou com jornalistas, o Davi Luiz também falou com jornalistas. Eles foram, inclusive, muito solidários aos movimentos que estão acontecendo no Brasil, apoiaram esses movimentos. Em contrapartida, o Luiz Felipe Scolari não entrou no mérito da questão, disse apenas que esses movimentos fazem parte de um regime democrático.
E a gente vê que a época é outra, o tempo mudou. Essa história de pão e circo já está ficando para trás. Pena que os dirigentes do futebol brasileiro e mundial ainda estão parados no tempo. Eu fiz até um texto hoje no gazetesportiva.net, meu blog Na Cara do Gol, falando justamente isso. Será que eles são ultrapassados ou cegos a partir das declarações dos nossos, entre aspas, dirigentes? Josef Blatter, por exemplo, presidente da FIFA, questionado sobre as manifestações, ele disse o seguinte: o futebol é mais forte que a insatisfação das pessoas. O futebol é mais forte que a insatisfação das pessoas. O senhor Marco Paulo Del Nero, que é vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paulista de Futebol. Foram quantos? 1.000? Tem 199 milhões trabalhando. E esses que estão nas ruas protestando, querendo atrapalhar. Só para finalizar, o José Maria Marim, presidente da CBF, disse... Hoje ele falou novamente, se esquivou do tema, mas ele havia dito para o Estadão: seria preferível que toda a atenção estivesse voltada para o futebol. E acho que a preocupação de grande parte do brasileiro é justamente o futebol. Lamentável tudo isso. Isso já ficou para trás. Podem apostar. Bom, meus amigos, boa noite, Anitta, boa noite, Celso. Eu acho assim, o maior país capitalista do mundo, sem dúvida, é quem? Os Estados Unidos. Né? Estados Unidos e Inglaterra, vamos dizer assim, mesmo, vamos por baixo. Estados Unidos e Inglaterra, lá ninguém pensa duas vezes em sair na rua para protestar quando tem alguma coisa para se protestar. Aqui no Brasil, o motivo para protesto é que não falta, mas ninguém questiona a democracia que existe lá, ninguém fica questionando, já faz parte da democracia a gente se acostumar com o protesto. Eu acho que é esse que é o problema de muitos políticos, que não estão acostumados a ouvir não, né? Que acham que a votação nossa é a expressão do que o povo quer, quando na verdade não é. A gente sabe que um cara para ser eleito, ele tem que fazer um investimento alto nele mesmo, né? Isso é outro tema, que um dia eu te explico, porque eu saí candidato, eu sei como funciona. Então, quer dizer, que às vezes o cara que é eleito não é aquele cara que o povo queria lá, não. É outro, bem diferente. Então, quer dizer que eu acho que Estados Unidos e Inglaterra são bons padrões para você ver que quando tem alguma coisa para se protestar, o cara tem o direito de sair na rua e protestar. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, ninguém vai questionar o campeonato de futebol americano, o basquete, são grandes e atrativos, mas se o governo pisar na bola com toda essa, como aconteceu há 4 anos, há 3 anos atrás, o problema imobiliário nos Estados Unidos, todo mundo foi para a rua protestar, e está certo. Democracia é assim. Só tem a lamentar que alguns políticos acham que o brasileiro é estúpido, é idiota e não veja que tem muitas coisas erradas e nós temos que corrigir. A nossa obrigação é apontar o erro e tentar corrigi-lo. Democracia é assim. Se não quiser, muda para o Paraguai. Vote na enquete no site gazetesportiva.net, que é sobre o segundo jogo da seleção na Copa das Confederações. Qual será o resultado da partida entre Brasil e México? Vence o Brasil, dá empate ou os mexicanos levam? Acesse, vote o resultado, eu lhe dou no final do programa. Celso. Aliás, inspirado na música aí, né, para não falar que não falei das flores, Brasil e México, eu discordo até de você no começo falando assim, o México é um velho freguês. Era. Hoje o freguês chama-se Seleção Brasileira. Perdeu Copa Ouro, Copa das Confederações na final, perdeu a final olímpica, perdeu o último amistoso. Para mim está com cara de empate esse jogo. Mas não desmereci, falei que é um freguês que dá trabalho. Velho, não, é questão, que freguesia, né? Eu acho que o México já foi freguês. Hoje o freguês é o Brasil. Olha, se jogar o que jogou contra a Itália, o México perde de 7-0. Eles que tratem de jogar um futebol um pouco melhor. Aliás, a zaga mexicana é uma delícia. Dá para fazer gol atrás de gol. Não segura contra-ataque. É um time totalmente desfigurado. O Brasil tem obrigação de ganhar do México. Obrigação. E ganhar bem. É que eu acho que vai dar Brasil, sim. Porque aí já classifica, já morre, já passa para outra etapa e fim de papo. Decide com a Itália quem fica em primeiro lugar. Uns 2-1, Chico? Eu acho que vai ser um 7-0 para o Brasil. Se jogar o futebol que o México jogou contra a Itália, é que a Itália não vai para cima nunca, né?
Se fosse para cima, fazia mais gols. Então, vai dar Brasil fácil. Hoje a CBF anunciou mais um patrocinador para a seleção brasileira. O presidente da entidade, José Maria Marim, quando perguntado sobre as vaias à presidente Dilma na abertura da competição, preferiu não falar. Já quando o assunto foram os protestos que tomaram o país, muitos relacionados aos gastos públicos nos eventos da FIFA, ele preferiu se esquivar. Novo patrocínio para a Confederação Brasileira de Futebol. Todas as seleções, femininas e masculinas, têm apoio desde 1º de junho deste 2013 até 31 de julho de 2019, após a Copa América. É muito importante quando dizem todas as categorias. Eu disse que é muito importante sobre 2 aspectos. O primeiro, pelo prestígio, pela credibilidade, mas concretamente ela vem nos ajudar nos investimentos que nós estamos fazendo no futebol brasileiro. Nós hoje estamos praticamente, ou realmente, ou concretamente subsidiando a Série D e C. O presidente José Maria Marim ainda respondeu que, por uma questão de força de contrato, os valores não podem ser divulgados publicamente. Mas respondeu a respeito da permanência de Luiz Felipe Scolari em comissão técnica da seleção brasileira, mesmo em caso de não conquista da Copa das Confederações. Seja qual for o resultado da campanha do Brasil na Copa das Confederações, Felipe Scolari, a comissão técnica, permanecerá na CBF enquanto estiver na presidência da CBF. Não vamos falar nem Copa das Confederações, nem vamos falar na Copa do Mundo 2014. Muitas perguntas sobre os protestos que estão acontecendo por todo o Brasil, em dias de jogos, fora dos jogos e o reflexo para a Copa de 2014. Eu respeito profundamente qualquer manifestação. Se nós vivemos num país democrático, uma manifestação, desde que ela seja pacífica e sem nenhuma violência, de nenhum dos lados. Então, eu acho que essas manifestações, não é verdade? Eles irão separar o espetáculo em si, o torcedor que compra seu ingresso, vai assistir a partida, da sua manifestação, não é verdade? Que será, a meu ver, será sempre pacífica. Eu acredito que na Copa do Mundo não haverá nenhum problema. Será em 2014 e não haverá nenhum problema. Bom, não haverá nenhum problema se as devidas providências das autoridades forem tomadas, né? Tem muita gente reclamando do aumento da passagem, né? Que depois você vai ver no Jornal da Gazeta, está quase chegando a um acordo aí, algumas ideias apareceram, muitas cidades aumentaram já, ou cortaram, ou diminuíram o preço da passagem de ônibus, né? E outros problemas relacionados à educação e tudo mais. Quer dizer, o José Maria Marim falou o óbvio, né? Não tenho nada contra, né? Desde que não parta para a violência. Aquilo é um discurso quase que pronto, né? Que todo mundo tem, principalmente no governo, para dar. Então, eu acho que ele, como ex-governador, sabe. Aliás, na época dele, passeata, o bicho comia, viu? O bicho comia. E não era bala de borracha, não, viu, Celso? Pois é, quanta gente sumiu, né? Enfim, os tempos hoje são outros. Agora estou impressionado como muita gente mudou de opinião, né? Antes eram vândalos e garotos que estavam na rua para fazer arruaça. Agora está todo mundo exercendo realmente a democracia. Já que é democrático, então que saiam às ruas. Agora, tem muita gente apostando também que isso só está acontecendo agora e que depois, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo... O Jerome Valcke, por exemplo, secretário-geral da FIFA, ele disse que se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, aí tudo volta ao normal, tudo será a mesma alegria. O tempo dirá, senhor Jerome Valcke. Aliás, esse mesmo que falou que ia dar um chute nos fundilhos do governo brasileiro, né? Para que a Copa andasse mais rápido. Não precisou, Jerônimo Valcke. Quem deu o chute nos fundilhos foi o povo. E você vai para o meio do inferno. Depois do Japão ter carimbado o passaporte para o Brasil, hoje foi a vez da Austrália, Coreia do Sul e também do Irã garantirem uma vaga para a Copa do Mundo. Veja os gols. Em Sydney, na Austrália, a seleção da casa conseguiu a classificação para a Copa do Mundo depois de uma partida muito complicada diante do Iraque. Depois de várias tentativas, os australianos conseguiram furar a defesa adversária com essa cabeçada de Josh Kennedy aos 38 minutos do segundo tempo. 1-0 Austrália e classificação garantida para o terceiro Mundial consecutivo dos Socceroos.
Coreia do Sul recebeu o Irã, precisando de apenas um empate para garantir a vaga na Copa do Mundo de 2014. Mas os iranianos, que precisavam da vitória para não depender de outros resultados, se fecharam e apostaram nos contra-ataques. E foi justamente em um deles que Goshen Arreda, aos 14 minutos do segundo tempo, aproveitou a bobeira da zaga sul-coreana para marcar o único gol da partida, gol da classificação do Irã para o Mundial do Brasil. Mesmo com a derrota, a Coreia do Sul se classificou porque o Uzbequistão não conseguiu tirar a desvantagem no saldo de gols, mas foi por pouco. Os uzbeques receberam a seleção do Catar, que saiu na frente do placar com Adam aos 36 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa precisavam de uma goleada histórica e foram para cima. Empataram aos 14 minutos da etapa complementar com Nassimov. A virada do Uzbequistão aconteceu 8 minutos mais tarde com Zotev, que se livrou de 2 marcadores antes de chutar no cantinho do goleiro. Aos 28, Nassimov fez mais um, aproveitando o rebote na pequena área. 3-1 Uzbequistão. Aos 42, Akhmedov pegou de primeira e fez o quarto dos donos da casa. Já no último minuto de jogo, foi a vez de Bakaev aproveitar mais um rebote dentro da pequena área para fechar o marcador. Uzbequistão 5, Catar 1. Placar insuficiente para que os uzbeques roubassem o segundo lugar da Coreia do Sul, com um gol a mais no saldo. E considerado um dos maiores narradores esportivos que o Brasil já teve, o hoje pintor e artista plástico Osmar Santos apresenta mais uma exposição com o seu trabalho. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Viver com Alegria, 4ª edição. Projeto apoiado pela Agrocentro. Exposição de artes com temas ligados ao futebol, agronegócios, natureza. Trabalhos de Vânia Rodrigues e Osmar Santos, o pai da matéria que se dá bem com pincéis, tela e tintas. São 12 telas trabalhadas em várias técnicas e a exposição fica aqui no Parque Permanente de Exposições Imigrantes até o próximo dia 21 desse mês de junho, quase véspera do aniversário de Osmar Aparecido Santos. Esse gênio aqui do microfone, olha, que está se transformando também num gênio da pintura. E como todo gênio tem as suas manias, olha a dele qual que é: pintar a moldura. Só não pintou desse quadro que homenageia Neymar e esse outro que homenageia Edson Nascimento, Rei Pelé, porque elas acabaram de sair do cavalete. Mas Osmar promete, em breve vai pintar a moldura também, Osmar? Neymar, Pelé, ótimo, pintura boa. Osmar, e aí, cada dia pintando melhor, né? A gente tem observado os seus traços, aquilo que você tem feito. Meia boca. O Osmar tá cada dia mais animado com esse pincel. Não pode deixar o pincel e uma tela na frente dele que ele sai pintando. Não, é impressionante. E aí eu faço o papel da chata, né? É. Porque como assessora dele no departamento de arte, eu falo, não pinta moldura, porque é difícil de vender. Mas eu acho que ele está começando a querer pintar só moldura pintada. Pintor de tela não, só de moldura. Não. Ô, Vânia, quem estiver interessado em ter um legítimo Osmar Santos, ter uma legítima Vânia na sua parede, na sua coleção, como é que faz? Eu tenho um site, né? O meu nome é Vânia Rodrigues com W, www.vaniarodrigues.com.br, ou através do meu celular, que é 11 991 21 5203. De um Osmar Santos que está ficando cada dia melhor com o pincel na mão. Olha, o Osmar, ele nos surpreende a cada dia, né? Eu acho que ele nos surpreende com a vida, né? Porque o Osmar, ele é um poço de força de vontade. E eu acho que todos os dias de convívio, né? Quem tem esse prazer, nós aprendemos. Porque realmente ele não é só o pai da matéria. Eu acho que ele é o pai da vida. Ó, bonito! E que gol! Pintura boa!
O artista não tem limite, né? Depois de tudo que aconteceu com o Osmar, um acidente feio fez com que ele perdesse boa parte da massa encefálica, e você vê que ele era tão genial, mas tão genial nas transmissões, que ainda tem muito a dar, né, agora como artista plástico, né? Então é uma coisa bacana de ver como que ele se adaptou à nova situação e como está dando certo a vida dele, né? Olha que imagens bonitas, que mensagem singela, né? São pinturas com traço característico, né? Eu não sou comentarista de arte, mas gosto de arte, e você vê que ele mistura bem as cores, sabe trabalhar, e isso é coisa dele, talento pessoal dele, né? Que bacana, é muito bom ver você sempre, Osmar. E esse, que gol! Ninguém faz melhor que você. E só deixar os parabéns e um grande abraço para o grande Osmar Santos. Vôlei. Atletas das seleções masculina e feminina estiveram ontem em São Paulo no evento de uma patrocinadora. Um assunto que está gerando discussão no esporte também dividiu a opinião dos jogadores. A possibilidade do número de pontos em um set diminuir. Acompanhe na reportagem de Adriano Dolfi. As atletas da seleção feminina de vôlei estão ansiosas. Fim de férias e daqui a pouco começa o Grand Prix feminino. A primeira etapa será na cidade de Campinas, com Rússia, Polônia e Estados Unidos pela frente. Os Grand Prix são super equilibrados sempre, né? Mas eu acho que a seleção brasileira já vem preparada, já disputou outros torneios. Eu, Thaís, a Fabizinha vamos ser inseridas agora, mas as meninas que estavam antes já estão preparadas para isso. Talvez. Eu acho que é bom até para você já entrar no clima da competição, que é bem complicado, é longo, é difícil. Mas eu, particularmente, preferia pegar um pouquinho mais para frente, né? Por estar voltando agora. Mas as meninas, eu tenho certeza que elas estão bem, que elas estão preparadas. Já os homens estrearam com o pé direito na Liga Mundial. 2 vitórias sobre a Polônia fora de casa. É o começo de um trabalho, o começo de do novo ciclo, até fechar aqui 2016 no Brasil. Mas eu vejo um grupo muito fechado, constante, com vontade de vencer, como era o grupo anterior. E acredito que nós estamos no caminho certo. Seja no masculino, seja no feminino, todos os atletas estão observando com muita atenção a possibilidade da mudança da regra do vôlei. Os sets, que atualmente são disputados em 25 pontos, passariam a ser jogados em apenas 21. Caso as novas regras sejam aprovadas, o jogo teria sua duração reduzida. Os pedidos de tempo ficariam limitados a 3. Atualmente, são feitas até 6 paradas. Qualquer mudança gera uma certa desconfiança. O que isso vai trazer de benéfico para o esporte? Mas eu tenho certeza absoluta que quem propôs essas mudanças está querendo isso. Trazer algo benéfico, trazer um esporte mais dinâmico, com menos paralisações, menos pausas. Então, vamos testar. Acho que a teoria parece ser bacana. Vamos ver na prática se a gente vai conseguir se adaptar a essas mudanças. Seria legal, porque seria uma coisa mais rápida, você uma concentração mais aflorada, podemos dizer. Eu acho que para o público vai ser bom, porque vai ser o tempo inteiro, sabe, numa concentração maior, em um rally um pouco mais elevado. É que parece que é um retrocesso, né? Não sei, mas lógico que tem os lados positivos. Talvez as TVs passem mais jogos, porque durem menos tempo. Mas você vê o lado do torcedor, que às vezes paga o ingresso, vai assistir, aí vai um jogo que é mais fácil, dura 35 minutos, entendeu? Então tem lado positivo, tem lado negativo, eu acho que está sendo testado, ainda não foi aprovado. Tem que pensar bem, ver se os lados positivos são mais que os negativos, mas assim, de cara eu fiquei assustada, entendeu? Mas se for melhor, vamos ver. E ao meio-dia você já tem todas as notícias do esporte aqui na TV Gazeta. Thiago Oliveira mostra pra gente os destaques do Super Esporte desta quarta-feira. Diga lá, Thiagão. E aí, Anitta, tudo bem, galera do Gazeta Esportiva? Olha só, nessa quarta-feira, o Super Esporte vai falar muito do segundo jogo da seleção brasileira na Copa das Confederações. Os mexicanos pela frente, hein? Tem ainda as novidades de Japão e Itália, que fazem a outra partida do grupo. E no futebol brasileiro, os clubes já voltam aos treinamentos depois de alguns dias de folga. Então, fiquem ligados. Amanhã, meio-dia, estamos juntos com o Super Esporte. Tamo junto. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para nossa equipe pelo Twitter, @Gazesportiva, pelo meu Twitter também, @Anita Pasques, pelo do Celso Cardoso, Celso Cardoso, pelo do Chico Lang.
Chico Lang real. Olha, é real mesmo. O nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, e no Facebook a página é facebook.com/gesportivanet. Fale seu recado. Não, na verdade me pediram carinhosamente para mandar um beijo, um abraço hoje, só que para variar eu esqueci o meu papel é uma situação na redação. Apega então o beijo que seria dado hoje, eu vou adiar para amanhã. Eu mando um beijo pro Gasparzinho. Por que pro Gasparzinho? Gasparzinho. Você esqueceu quem é o cara, então é um fantasma. Esqueceu, não é um fantasma. A pessoa existe. Tá mandando um beijo pra ninguém. Tá tudo ali devidamente anotado. Celso, só amanhã que você vai fazer aquele exame na cabeça, vai tudo ficar resolvido. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, os técnicos à procura de emprego no futebol brasileiro. Ibson se diz pronto para substituir Paulinho. E ainda confira um balanço do desempenho do Palmeiras no primeiro semestre de 2013. O Gazeta Esportiva volta rapidinho. Estamos de volta para falar do futebol brasileiro, com os times aproveitando esse período de miniférias. Na contramão dos que aproveitam a folga, tem muito técnico desempregado por aí, sonhando com uma oportunidade de trabalho. Vamos ver alguns nomes que estão dando sopa no mercado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. O trabalho não está fácil para ninguém, nem para treinador de futebol, por isso tem muito nome consagrado figurando na lista de classificados. Basta abrir o jornal na seção de empregos e conferir. A lista é encabeçada por técnicos que já dirigiram a seleção brasileira de futebol, os chamados selecionáveis. Emerson Leão, comandante do time canarinho no ano 2000, está sem emprego desde o fim do ano passado, depois de passar pelo São Caetano. Outro desta lista é Paulo Roberto Falcão, gaúcho, que começou a carreira técnico justamente da equipe do Piniquim, ainda em 90. Depois de uma passagem como comentarista da Rede Globo, trabalhou no Internacional e no Bahia, mas está à procura de clube desde julho do ano passado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai voltando. Uma outra lista nesses classificados é a dos desempregados recentes. Nesse tópico, os nomes mais frescos são os de Jorginho, ex-técnico do Flamengo, e Guto Ferreira, ex-treinador da Ponte Preta. Ambos foram demitidos após a 4ª rodada do Brasileirão. Um pouco antes, foi a vez do mais famoso desse grupo perder o emprego, Muricy Ramalho. Vencedor em todos os clubes que treinou, ele estava há 2 anos no Santos, onde conquistou 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. É o leitinho das crianças. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Nos jornais também é possível ver outro grupo de treinadores oferecendo trabalho. São os experientes. Ninguém melhor do que Joel Santana quando o assunto é rodagem no mundo do futebol. Ao lado da inseparável prancheta, o treinador já passou por inúmeros clubes e seleções em mais de 30 anos de carreira. Estava no Bahia, mas a goleada sofrida para o Vitória na final do estadual lhe custou o emprego. Outro desempregado de grande experiência é Geninho. Comandante de grandes clubes nas últimas décadas, ele trabalhou no São Caetano durante o Paulistão, mas a péssima campanha do Azulão contribuiu para a queda dele. Nessa lista também é possível contar com os nomes de Wagner Mancini e Dorival Júnior. Os dois têm uma importante semelhança na carreira. Atingiram o ápice treinando o Santos. Mancini foi quem colocou o Neymar para jogar pela primeira vez em 2009. E Dorival foi campeão paulista de 2010 no Clube da Baixada. Nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Os classificados não acabam por aqui. Outros técnicos como Renato Gaúcho, Jorginho e Toninho Cecílio também estão desempregados. No mundo do futebol não existe uma posição mais instável que a de treinador. Por isso, todo cuidado é pouco quando se fala desses profissionais, já que a batata de qualquer um deles pode estar assando neste momento. Pô, me deu fome. Nesse horário, né? Nesse horário, né? Poxa vida. O amigo aí, ou a amiga,
o garoto, a garota devem estar ali dentro da televisão comendo, né? Tomara que seja uma batata tão bonita quanto essa. Agora, ser treinador de futebol, olha que coisa maravilhosa. Pô, bota um bifinho aí, né, Zé? Você tá assim porque ontem você precisou cozinhar, que deu água né, na boca Chico? mesmo, de verdade. Não, olha, eu tô imaginando uma chuleta, Chico, né? Uma chuletinha. Na tua conjuntura, assim, só Celso. batata já basta. Já é verdade, o negócio é fogo. Agora, o treinador de futebol não tem essa, não. O cara é um freelancer, né? É como a gente fala. O cara vai lá, faz um trabalho, ele tem data de entrada, mas não tem data de saída. Né? Por exemplo, de todos esses aí que apareceram, eu tenho a defender o Muricy Ramalho, né? O Muricy Ramalho saiu do Santos com toda certeza, porque perdeu o campeonato para o Corinthians dentro da Vila Belmiro. Eu acho isso uma bobagem enorme. Mas, enfim, são coisas do futebol brasileiro que ainda tem muita gente amadora em cargo que devia ter profissional. E essa rotatividade de treinadores no futebol brasileiro, até pela dificuldade de fazer uma boa gestão, ela é muito grande. Quer dizer, o treinador chega, assume, perde 2, 3, no máximo 4 e já está no olho da rua. Então, tem muita gente boa que pode até se dar o luxo de esperar, porque em time grande nunca falta emprego. Daqui a pouquinho você vai ver mais um time grande, um clube grande demitindo o treinador. Pode aguardar. Chico, você gosta de batata? Eu adoro. E de arroz? Então, eu não sou a gente chegado em arroz, tempo E mesmo, sabe né? fazer? Sabe eu não fazer? chegado em arroz, não, mas eu gosto de arroz. Hoje, sou obrigado a comer aquele tal como chama aquele arroz? Integral. Estão fazer um quadro de culinária no Gazeta Esportiva A gente quer, ué. Tô vendo. Não, tá falando isso porque ontem eu me meti a cozinhar, fui tentar fazer um arroz e se imagina o que aconteceu. Então, por isso que ela tá tirando sarro da minha cara. Então, eu já vou abrir o jogo, que eu na cozinha sou zero à esquerda. Imagina a cena do Chico cozinhando. Bom, ontem nós mostramos no Gazeta Esportiva como foi o primeiro semestre de 2013 para o Santos. Hoje é a vez de fazermos um balanço aí da campanha do Palmeiras na temporada até agora. Vamos lá. O Palmeiras começou 2013 com uma única missão: voltar à primeira divisão do futebol brasileiro sem fazer feio nas demais competições. No Campeonato Paulista, o Verdão fez uma campanha de altos e baixos. Se contra os 3 grandes rivais foram 3 empates, foi nos times menores que o Palmeiras tropeçou. Os 6-2 diante do Mirassol, com 6 gols no primeiro tempo, marcaram a trajetória da equipe no estadual. Apesar desse jogo para esquecer, o Verdão foi às quartas de final com a 6ª melhor campanha e teve como adversário o Santos, que terminou a fase de classificação na 3ª posição. Com o jogo realizado na Vila Belmiro, o Palmeiras foi valente e conseguiu levar o jogo para os pênaltis depois de sair perdendo. Nas penalidades, brilhou o goleiro Rafael do Peixe, que defendeu 2 cobranças e colocou o alvinegro praiano na fase seguinte. Campeão da Copa do Brasil no ano passado, o Palmeiras tinha também a Libertadores pela frente. Competição em que entrou desacreditado. Mas empurrado pela torcida nos jogos no Pacaembu, se classificou com a 2ª melhor campanha do Grupo 2. Nas oitavas, sobreviveu ao campo sintético do Tijuana, no México. No jogo da volta, no Pacaembu, com um frango de Bruno, o Verdão perdeu e foi eliminado da competição. Mas dá para dizer que o Palmeiras de 2013 ainda não entrou em campo. As contratações para a temporada começaram a chegar depois das demais equipes, somente após as mudanças feitas pela nova diretoria. Além disso, as lesões atormentaram o time mais uma vez. Valdívia, Patrick Vieira, Wilson, Léo Gago, Kleber e Fernandinho são alguns dos jogadores que pouco atuaram no primeiro semestre por estarem no departamento médico. Com os jogadores quase todos recuperados, após a Copa das Confederações, é que saberemos se o Palmeiras vai sofrer para voltar à elite do futebol brasileiro ou se subirá sem maiores dificuldades. O goleirão Cássio fez a festa dos seus fãs e principalmente da criançada num evento chamado Ídolos Eternos ontem à noite em São Paulo. Com o objetivo de aproximar o craque do torcedor, o projeto vai contar com a presença de vários jogadores e tem como objetivo destinar parte da renda para o Hospital do Graac, grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Veja na reportagem de Osmar Garrafa.
Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio arrumou um tempinho na agenda para um contato mais próximo com os fãs. E a noite foi dedicada a comes e bebes e, claro, proximidade com o ídolo. Entre um autógrafo e outro, muitas fotos e cumprimentos. Essa ação não foi apenas comercial, pois os fãs de Cássio que compraram o ingresso também contribuíram com uma parte da renda para o Graac. Por falar em ídolo, Cássio ainda não assimilou muito bem essa história. Olha, ídolo assim, eu não considero assim, achei muita coisa para ganhar e para conquistar, eu quero fazer história, então, mas acho que através das conquistas a gente vai ficando mais conhecido, mais, como posso falar, mais carinhoso pela torcida, vai criando mais respeito e acho que isso vai se tornando um ídolo. Acho que não cheguei nesse patamar ainda, mas estou no caminho certo. Eu acho que continuar meu trabalho com conquistas, com vitórias, sempre honrando a camisa do Corinthians, acho que tenho tudo para chegar como foi um Sócrates ou o Neto, então como grandes jogadores do Corinthians. Se Cássio ainda tem dúvidas sobre seu status de ídolo, com a palavra o torcedor corintiano. Porque ele é bom goleiro. Bom goleiro mesmo? Uhum. Que defesa que você lembra do Cássio? A contra o Diego Souza na Libertadores e a do Moses no Mundial. Do Mundial. Aí não tem, aí virou, a partir daí que ele virou ídolo, é isso? É. Você já conversou com ele, não? Já. O que você falou pra ele? Perguntei qual foi a defesa mais difícil. O que ele te respondeu? Do Diego Souza. Apesar de todo o assédio, Cássio sabe que o início do Campeonato Brasileiro não foi o esperado. A equipe, que tinha como objetivo estar nesse momento entre os 5 primeiros na competição, ocupa apenas a 13ª colocação com 6 pontos. E a explicação para isso é simples. Mas também o calendário também está bem complicado. A gente vem jogando na quarta e no sábado, isso tem um desgaste. Antes de voltar ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai disputar a Recopa Sul-Americana. No próximo mês de julho, serão 2 jogos contra o São Paulo. O detalhe é que o Corinthians voltou a trabalhar com uma semana de antecedência em relação ao tricolor. Isso pode ser ou não uma grande vantagem para esta decisão. Pode ser que sim. Eu acho que vamos estar nos preparando, voltamos mais cedo. Sempre difícil ficar uma semana parada. A gente vinha jogando, mas fica uma semana parada. Acho que a maioria dos jogadores não acabou não fazendo nada, mais descansando. E é bom quanto antes voltar aos trabalhos, voltar ao dia a dia normal e voltar mais rapidamente ao seu ritmo atual e o entrosamento. Meus amigos, eu concordo com quase todos os convocados que o Luiz Felipe Scolari fez para a seleção brasileira. Mas lamento muito a ausência do Cássio. O Cássio foi responsável pela Libertadores da América conquistada pelo Corinthians no ano passado e principalmente pelo título mundial contra o Chelsea. Foi o melhor jogador em campo. Tudo bem que esse ano aqui ele veio de contusões no ombro, veio de contusões também depois, me parece que no músculo posterior da coxa esquerda. Enfim, ele não teve bem. Porque ele é grandão e a gente entende que um cara grande assim, até para mexer o corpo é difícil, mas ele tem um reflexo espetacular. Para mim é o melhor goleiro que tem e deveria estar na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Para mim é uma grande injustiça ele não ter sido chamado nem para o banco de reserva, sabe? Nem para o banco de reserva, quer dizer, ou o Filipão é cego, ou o Filipão não quer dor de cabeça agora. Botou esse Júlio César lá no gol. Esse Júlio César é inseguro demais. 3 chutes no gol, ele largou 3 bolas, Celso, contra o Japão. É uma coisa que o Cássio, por exemplo, não faz. Né? Muito menos o Diego Cavalieri, que está lá no banco. Mas, enfim, não vou discutir preferência de Scolari, ele que segure as pontas dele, né? Porque o Cássio segura as do Corinthians. Corinthians agora, a torcida do Timão anda com medo de perder o volante Paulinho após a Copa das Confederações. Mas, se depender do recém-chegado Ibson, a Fiel não tem o que temer. As manifestações pelo Brasil também são tratadas com seriedade aqui no Corinthians. É importante a gente protestar, mas sem violência. Isso é mais importante, como tem acontecido nos maiores lugares. Se você for ver, eu acho que os maiores centros estão todos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Acho que no Rio foram 100 mil pessoas, bastante gente, para que possa ter um Brasil melhor. A gente fica na torcida que melhore. No Timão, a paz não é problema, pelo contrário. O próximo compromisso do Alvinegro é só no dia 3 de julho, contra o São Paulo pela Recopa Sul-Americana. O clube vive uma pré-temporada fora de época e o ritmo de tranquilidade excessiva atinge até o microfone da sala de imprensa, que, diferente do povo brasileiro,
demorou a se manifestar. Ué, mas estava funcionando. Alô? Alô? Esse aí? Caiu. Acorda, meu! Afinal, os tempos são de mudanças não só no país. Aqui no Corinthians, o momento é de reformulação para o segundo semestre. Chicão, Alessandro e Emerson Sheik, com contratos até dezembro deste ano, ainda não acertaram um acordo de renovação e têm o futuro indefinido. E como você viu ontem aqui no Gazeta Esportiva, Paulinho, que serve a seleção brasileira, dificilmente permanece no clube. O Paulinho tem alguns clubes interessados, isso a gente já vem falando há algum tempo. E a gente está esperando chegarem as propostas aí oficiais dos clubes que fizeram contato. Com a possível saída do volante Paulinho, o Corinthians vai se reforçando de olho num substituto para o camisa 8. Até o momento, 3 jogadores chegaram e podem fazer a função. O jovem Jocinei, que ainda não foi apresentado, o chileno Maldonado e o experiente Ibson, que inclusive sabe atuar como segundo volante. Eu acredito que não vai, espero que fique. Mas já atuei ali, acho que no início da minha carreira eu comecei jogando mais atrás, como segundo volante. Não tem problema nenhum, acho que é onde eu me sinto bastante bem. Mas como eu disse, à disposição do treinador, pode jogar um pouco mais atrás, um pouco mais adiantado. O importante é estar ali à disposição e sempre ajudando. E para crescer no clube, Ibson prega humildade no discurso e aposta no bom ambiente de trabalho. Fui muito bem recebido, né? E as coisas aconteceram muito rápido. Já pude ir para o jogo, pude estrear, fiquei bastante feliz. Infelizmente, a vitória não veio, que era o nosso maior objetivo. A maioria dos jogadores já conhecia e isso facilitou um pouco mais, mas graças a Deus está tudo bem. O Corinthians tem feito um planejamento muito correto, desde a gestão, desde que o Andrés assumiu a presidência do clube e depois o Mário Gobi agora como presidente. É verdade que cometeu um erro fatal em 2010 ou 2009, quando mandou embora o Douglas, o André Santos e o Christian, no momento que o Corinthians estava bem. O Corinthians aprendeu a lição e desde então, quando vislumbra a possibilidade de saída de um jogador, o Corinthians se antecipa já contratando. Para o lugar do Paulinho, embora não seja a mesma coisa, tem o Guilherme, tem o Ibson, que pode fazer muito bem e tem o Jocinei, que está chegando agora também. Quer dizer, que o Paulinho vai sair, eu não tenho dúvidas. Resta saber para onde. Há quem diga que tem até um pré-contrato assinado com a Inter, mas tem muita gente apostando que ele vai parar no futebol inglês, no Tottenham. Eu também duvido que o Paulinho fique, infelizmente, né? É uma perda lamentável, porque o Paulinho até na seleção é indispensável. Não tem outro jogador com essas características. Não tem outro jogador com essas características. Mas, em compensação, o Ibson fez uma belíssima estreia pelo Corinthians jogando contra a Portuguesa. Depois que ele entrou, a Portuguesa não conseguiu mais ir para o ataque. E ele não é um jogador de marcação, é um jogador que se posiciona, rouba a bola e deu um lançamento de 3 dedos para o Pato, que eu fiquei de boca aberta e o Pato não conseguiu chegar na bola, o zagueiro da Portuguesa tirou, né, na hora que o Pato foi concluir. Enfim, essa foi uma grande contratação. E lembrando aqui com o Celso, temos o Renato Augusto para jogar também. Tem, né? claro. Então, o Corinthians está bem. Muito agora, bem servido de meias. Bem servido. Agora, só espero que o Chicão, o Alessandro e o Sheik, né, sejam, pelo menos, recompensados pela diretoria do Corinthians, porque esses 3 jogadores prestaram um serviço muito legal para o Corinthians até agora. Mais Copa das Confederações, depois dos protestos de ontem que abordaram os gastos do governo nos torneios da FIFA, o Ministério do Esporte se pronunciou sobre o assunto. Dentro de campo, a Itália homenageou Pirlo, enquanto a Espanha está de olho na segunda vitória da competição. O povo brasileiro foi para as ruas ontem protestando, entre outras coisas, contra o alto gasto do dinheiro público para eventos como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Hoje, no Rio de Janeiro, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, falou sobre o assunto, desmentindo que a grande maioria da população está contra os grandes eventos esportivos no país. There is widespread support in the Brazilian population. Há um amplo apoio da população brasileira para a Copa do Mundo. Isso é um ponto básico. Não há oposição generalizada à Copa do Mundo ou Copa das Confederações no Brasil. Muito pelo contrário. O que existe são setores desinformados que não sabem o quanto uma Copa do Mundo é uma oportunidade para investir em políticas públicas e estruturais que estimulam o desenvolvimento nacional e regional no Brasil. For investing in structural
public policies that stimulate national and regional development in Brazil. No último domingo, a seleção italiana enfrentou e venceu o México por 2-1 no estádio do Maracanã. A vitória teve um sabor especial para o veterano Meia Pirlo. O jogador marcou o primeiro gol da partida e também completou 100 jogos vestindo a camisa da Azurra. O atleta da Juventus recebeu uma camisa comemorativa e um troféu pela marca alcançada. A Itália volta a campo amanhã, às 7 da noite, contra o Japão, na Arena Pernambuco. A seleção da Espanha já está no Rio de Janeiro, onde na próxima quinta-feira encara o Tahiti, às 4 da tarde no estádio do Maracanã. Um dos favoritos à conquista do título da Copa das Confederações, a Fúria encantou no jogo de estreia ao vencer por 2-1 o Uruguai e manter um amplo domínio da posse de bola. O atacante Pedro falou sobre a organização e estrutura do evento. La verdad que nosotros nos ajustamos y nos adaptamos a lo que... Para ser honesto, a gente se ajusta e se adapta ao que existe. Isso nunca foi um problema para nós. Está indo tudo bem. Logicamente, gostaríamos de ter a infraestrutura mais próxima. Assim seria mais confortável. Mas tudo bem. Quando vamos a campo, estamos treinando, sendo bem recebidos. Assim está tudo certo aqui no Brasil. Eu fico impressionado com o senhor Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério dos Esportes. Falou em inglês, obviamente, para inglês ver. Mas será que ele acredita, que alguém acredita nisso? A Copa do Mundo é uma grande oportunidade para investimento em questões estruturais e na atividade pública. A gente está vendo mesmo que ficou de legado, mobilidade urbana, como o país melhorou com a Copa do Mundo. A gente tem Malemar estádio. E olhe lá, o estádio está bonito por dentro, no entorno está ridículo. O técnico Luiz Felipe Scolari acerta os últimos detalhes para o jogo contra o México amanhã no estádio do Castelão, em Fortaleza. Se vencer, o Brasil praticamente garante uma vaga para a semifinal da Copa das Confederações. Na coletiva de hoje, os jogadores, além de falarem do próximo adversário, também comentaram sobre os protestos que estão sacudindo o país. Eu sou um brasileiro que vivo fora, mas amo meu país e que eu espero sempre que o Brasil possa ser melhor. Eu sou a favor, sim, de uma manifestação, seja ela passiva, que não haja violência, mas que o cidadão tem direito de expressar a sua opinião. Lógico, né? Também sou a favor, até porque quando tem manifestações é porque sabemos que o Brasil pode melhorar muito mais. O México é um adversário muito difícil, jogadores qualificados, onde vai vir com tudo, porque precisa ganhar se quiser classificar. Vamos ter um jogo muito difícil, mas também temos a oportunidade de dar um grande passo no grupo, ganhando o México. É uma equipe que tem jogadores de grande qualidade, é uma equipe que sabe, eu acho que o grande diferencial é que eles sabem enfrentar o jogo brasileiro. Então, tiveram, não sorte, tiveram também competência em alguns jogos no passado, onde conseguiram ganhar do futebol brasileiro. E agora tenho certeza que vão respeitar, assim como a gente respeita a equipe do México, mas que vão querer ganhar assim como a gente quer. Mostrou um grande futebol diante da nossa seleção nas Olimpíadas. Infelizmente, não conseguimos ganhar, né, que foi frustrante para nós brasileiros. Queríamos essa medalha inédita nas Olimpíadas. E a gente sabe da qualidade do México e sabe da qualidade da seleção que vamos enfrentar amanhã, que é uma grande seleção, México. Muito bem, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre Brasil e México? Vamos lá, todo mundo falou? Todo mundo não. 57,3% das pessoas dizem que vitória do Brasil. Então, todo mundo otimista aí para amanhã. A gente fica por aqui, amanhã a gente se encontra às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento Valtec.